Boa noite, caros irmãos, e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido aos domingos às 10 horas da noite e também repetido às terças-feiras às 7 horas da noite. E é também disponível no internet a qualquer altura que queirais ver o programa. É só ir à internet e colocar e escrever Nossa Fé, Nossa Vida, e lá está o programa sempre disponível. Também tenho uma notícia a dar. Há pouco tempo estava a falar com o Sr. Elder Souza de Turlock e ele disse-me que agora este programa está a ser transmitido na área de Turlock, no Charter Communications, no canal 184, às quartas-feiras, às 7 da noite. Portanto, se tendes amigos que vivem em Turlock ou família, podeis dizer a eles que eles podem ver este programa, mais uma vez no Charter, às quartas-feiras, às 7 horas da noite. E, portanto, é mais um serviço, mais uma coisa boa, não é, irmã? Absolutamente. Hoje estou a fazer o programa, eu sou o António Borba e estou a fazer o programa com a irmã Rosa Maria Branco. Já fizemos o programa domingo passado, tive muito prazer em estar consigo aqui, domingo passado. Igualmente. E muito prazer em estar hoje à noite. Então, bem-vinda, irmã. Obrigada. E tenho exatamente o mesmo prazer em estar pela primeira vez com o António Borba neste programa, que estamos juntamente como comunidade cristã a refletir, a saborear a boa nova da Palavra de Deus. Pois, e estamos hoje no terceiro domingo da Páscoa. E o tema, acho que o tema deste domingo talvez seria a comunidade cristã a dar testemunho de Cristo. Vamos ver na primeira leitura que os apóstolos estão a pregar o Evangelho sem medo, não é? E depois no Evangelho, acho que é muito interessante porque Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e o que eu acho ainda interessante e que nós vamos falar é que eles não o conheceram. Portanto, ele aparece no meio deles e eles não o reconhecem. Talvez haja aí uma mensagem para nós. Absolutamente. Mas nós vamos começar pela primeira leitura, está bem? Vamos começar pela primeira leitura, e é dos Atos dos Apóstolos. Agora, durante o período da Páscoa, os Atos dos Apóstolos, as primeiras leituras, predomina ser tirada dos Atos dos Apóstolos, porque é a vida da primeira comunidade cristã. Naqueles dias, o sumo sacerdote falou aos apóstolos, dizendo: já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus. E vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: deve obedecer antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo-o no madeiro. Deus exaltou-o pelo seu poder como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Então os judeus mandaram açoitar os apóstolos, intimidando-os a não falarem no nome de Jesus, e depois soltaram-nos. Os apóstolos saíram da presença do Sinédrio, cheios de alegria, por terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus. E esta é a palavra da Boa Nova. Graças a Deus. Demos graças a Deus por ela. Sim, senhor. Então, irmã, o que é que gostaria de partilhar com as pessoas que nos estão a ver acerca desta primeira leitura? Eu não sei, mas eu pessoalmente, se sofro, eu não sofro com muita alegria. O sofrimento não é uma coisa que eu desejo muito. Contudo, aqui diz-nos que os apóstolos saíram cheios de alegria por terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus.
E esta alegria e este ultrajamento foi a consequência de eles terem dito: é preferível devemos obedecer a Deus e não aos homens. Nós aqui podemos ter várias reflexões. Podemos ver aqui o facto de termos muitos nossos irmãos que verteram o seu sangue por este mesmo motivo, por testemunharem a presença de Cristo. E no século XXI nós temos montões de cristãos a serem perseguidos, a darem a sua vida por causa do nome de Jesus, por causa de se declararem abertamente: sim, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. E até aqui nos Estados Unidos, nós sabemos quando, 2 anos talvez, em que houve este jovem que entrou numa escola e matou vários estudantes. Entre eles, quando ele chegava ao pé e perguntou 2 ou 3 alunos ou alunas: tu és cristã? Sou, imediatamente, um tiro. Portanto, temos mesmo aqui em casa as jovens a testemunhar esta alegria, esta força de serem cristãos. Eu, posso dizer qualquer coisa, para não perca a ideia, mas uma das coisas que eu ouvi o Papa Francisco dizer várias vezes foi que hoje em dia temos mais mártires do que tínhamos nos primeiros anos da Igreja. E eu, a princípio, quando vi isso a primeira vez, quase que não queria acreditar. Mas se nós formos pensar bem, como a irmã disse, até mesmo aqui nos Estados Unidos, mas então se formos ao Médio Oriente, se formos à África, vimos que há muitos cristãos que estão a ser mortos por causa da sua fé. E quando não querem abandonar a sua fé para se converter a outra religião, são mortos, não é? Uhum. Pois. Mas eu gostava muito de dar aqui um exemplo, porque eu sou portuguesa e tenho muito orgulho do meu português. Na Segunda Guerra Mundial, e acho que todos nós sabemos, mas é bom relembrar, na Segunda Guerra Mundial houve uma perseguição tremenda aos judeus. Em Espanha havia este cônsul português, Astrides, que, baseado neste mesmo princípio, antes obedecer a Deus do que aos homens, ele acolheu, teve passaportes falsos para proteger e defender os judeus. Eu não tenho um número exato, mas sei que ele conseguiu salvar milhares de judeus por este processo. Astrides sabia que no momento em que fosse descoberto, ele ia perder o seu emprego, e perdeu-o, porque ele foi mesmo descoberto. E a história diz que Astrides regressou a Lisboa e morreu pobre. Mas temos aqui um exemplo muito grande, nacional, do nosso português, que preferiu obedecer a Deus antes que obedecer aos homens. Esta é uma interpelação muito grande. Deus talvez não nos peça que vertamos o nosso sangue pelo nome dele, mas também há outro tipo de martírio, o martírio do dia-a-dia, nas pequeninas coisas, em que realmente somos chamados todos a testemunhar o nosso amor a Cristo nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, que por vezes não é muito fácil. Pois, e nós lemos aqui nesta leitura que, como o apóstolo diz que devemos obedecer a Deus antes de obedecer aos homens, e aqui há tempos houve esta situação daquela senhora que se recusou a fazer qualquer coisa, a obedecer à lei, porque ia contra a sua religião. Mas eu acho que ainda podemos levar isto mais ao nosso dia-a-dia, como a irmã estava a dizer. O que é que quer dizer obedecer a Deus?
quer dizer que nós vamos fazer a vontade de Deus. E se nós formos ver a nossa vida diariamente, hoje em dia, nós muitas vezes estamos a obedecer à cultura em que vivemos, em vez de obedecermos a Deus. E como falámos na semana passada, falámos na confissão, e às vezes nós já nem sequer nos damos conta de que estamos a pecar, a mesma coisa na cultura em que nós vivemos. Vamos olhar como muitas vezes as pessoas vestem. E o que é que as pessoas estão a fazer? Estão a obedecer a Deus? Não, eu acho que estão a obedecer à cultura em que vivem. Vamos ver a maneira como nós gastamos o nosso dinheiro, como nós passamos o nosso tempo. Acho que se os apóstolos estivessem a pregar hoje em dia, eles iam dizer: vocês não estão a obedecer a Deus. Vocês estão a obedecer às leis humanas ou à cultura em que vivem, estão-se a deixar influenciar demasiadamente pela cultura em que vivem. O que é que a irmã parece? É uma realidade e é uma verdade inegável. Falando do vestir, eu tenho dois aspectos com muita objetividade. Tá bem. Em Fátima, quando Nossa Senhora, isto é do nosso coração de portugueses, quando Nossa Senhora apareceu às crianças em Fátima, ela disse que o pecado da imodéstia levava muitas almas ao inferno. Pecado da imodéstia. E nós vemos que realmente hoje há muita imodéstia. De maneira muito especial nas senhoras. Muita imodéstia. Nas revelações de Jesus a Santa Faustina, porque ele apareceu-lhe várias vezes e revelou-lhe a sua paixão, e quando... Continua, irmã. Continua. Nós vamos fazer uma paragem daqui a bocadinho, mas acaba o seu pensamento, faz favor. E quando ela... E ele mostrou-lhe, quando ele esteve preso à coluna e os soldados com chicotes o martirizaram, e ele diz a Santa Faustina que aquele sofrimento em que se viam os ossos e em que a carne saía era em reparação dos pecados contra a castidade e contra a imodéstia. Portanto, temos realmente, e a sociedade de hoje não se reflete nisso. Eu acho que nós às vezes podemos dizer: vamos obedecer a Deus, obedecer às leis, mas esta questão da cultura, como a irmã estava a dizer, e especialmente na imodéstia, acho que é uma questão muito importante e que nós devemos refletir. Mas eles disseram-nos, irmã, que nós temos que fazer um pequeno intervalo, não é? E vamos fazer um intervalo de 1 minuto e voltamos daqui a 1 minuto para continuarmos a falar acerca do Evangelho. Está bem? KNXT, the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a Catholic diocese in the U.S. and streaming live on the internet at knxt.tv, need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv, click on the Make a Financial Gift, go to Donate, and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT, Catholic Television, to continue its ministry by celebrating the Mass and proclaiming the Gospel. Thank you from KNXT. Caros irmãos e amigos, mais uma vez vos damos as boas-vindas à segunda parte deste programa do terceiro domingo da Páscoa. Como eu disse na primeira parte, o programa agora não é só, ou pode ser visto no canal 49 e na internet, mas também pode ser visto na área de Turlock, no Charter Communications, no canal 184
às 7 horas da noite, nas quartas-feiras. E nós estivemos a falar um bocadinho acerca da primeira leitura, não foi, irmã? Estávamos a falar um pouco acerca da imodéstia, estávamos a falar acerca de obedecer a Deus ou obedecer aos homens. E esta questão de obedecer aos homens, nós muitas vezes, ou nos esquecermos que estamos a ser afetados pela cultura, estamos a obedecer essa cultura e às vezes nem sequer damos por isso disso. Não é? E a irmã estava a falar acerca da imodéstia e estava-me a dizer aqui no intervalo que isto é uma situação muito séria, não é? É muito séria e é uma ofensa a Deus muito grande que nós não nos apercebemos disso. E nas revelações que Nossa Senhora deu em Fátima e noutras aparições que estão a ser aprovadas pela Igreja, na paixão de Jesus, sobretudo quando ele é preso à coluna, é uma das cenas da paixão que a mim me toca mais. É Jesus amarrado à coluna e aqueles soldados a chicoteá-lo com aqueles ferros e aquela carne a sair e a verem-se os ossos. E Jesus revela a Santa Faustina que está a reparar é por causa dos pecados contra a castidade, dos pecados contra a imodéstia. E nós levamos estas coisas muito ao de leve. Mas acho que agora vamos ler o Evangelho, porque o tempo passa e ele é muito lindo. Passa, mas está bem, mas o que a irmã está a dizer é muito importante. Nós temos o Evangelho muito lindo, como eu disse há bocado, disse na primeira parte, é o Evangelho que nos conta a terceira aparição de Jesus, não é? Portanto, eu vou ler o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Eles responderam: Nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes Jesus: Rapazes, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: Não. Disse-lhes Jesus: Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância dos peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: Quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez:
Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Temos graça. Então, irmão, um evangelho grande, tem muitos temas, não é? Tem o primeiro tema, talvez não o primeiro, mas uma das coisas que eu vou só dizer uns temas e depois nós falamos mais, mas esta questão de... Parece que os discípulos que retomaram a sua vida, diz que eles que foram pescar, e é como se aquela questão de terem estado 3 anos com Jesus já era uma coisa que já não fazia parte, não era? Vamos pescar. Depois, Jesus aparece e eles não o reconhecem. Não sei se era porque estavam muito atarefados, mas de qualquer maneira, depois, quando pescam sozinhos, não dá resultado, não é? Não? Depois tem a parte também, depois Jesus a falar com Pedro e a perguntar a ele: tu amas-me? 3 vezes, tal. Muito interessante, muito que se diga, não é? O que é que a irmã quer compartilhar connosco? Há muito para partilhar, pouco tempo. Muito pano para mangas, não é? Há muito pano para mangas. Uma das primeiras coisas, realmente, o António abordou já, parece que andaram 3 anos com Jesus, paixão, morte, ressurreição, ele é a terceira vez que o Evangelho nos diz que lhe aparece aos apóstolos, mas parece que não há um grande impacto na vida deles. Eles voltam à sua vida normal. Isto pode ser também um desafio, um convite a nós próprios, em que realmente o Senhor veio à Terra, Jesus viveu, diríamos, connosco, deixou-nos a sua mensagem para que eu sou o caminho, a verdade e a vida, para que realmente, seguindo-o, ele não precisa que nós o sigamos, mas nós é que precisamos de seguir, não é? Nós é que precisamos de segui-lo para realmente alcançarmos a vida eterna e termos a possibilidade de viver com ele. Mas realmente acontece que muitas vezes nós ignoramos também, como os apóstolos não o conheceram, e nós não conhecemos a sua palavra. Nós poderemos dizer, vamos à missa, poderemos dizer, rezamos, mas depois, como falamos nos domingos anteriores, muitas vezes a nossa vida não corresponde à mensagem que ele nos deixou, àqueles parâmetros que realmente ele nos traçou. Ele deixou-nos o mapa e diz: olha, este é o mapa que vos leva à vida eterna. E nós, ignorantes e cegos, seguimos o mapa que nos pode levar à perdição. E a irmã disse há bocadinho que os discípulos ficaram atarefados e parece que tinham vivido 3 anos com Jesus e já não se lembravam dele. Isso até na minha vida já tive situações em que vou a um retiro, por exemplo, e nesse retiro tenho uma experiência forte em que me aproximo de Cristo. Depois nós descemos da montanha, a montanha do retiro, voltamos ao dia a dia e atarefamos-nos e chega-se a um ponto que já nos esquecemos dessa experiência, não é? E Jesus é como que uma coisa do lado, já não damos a importância a Ele que devíamos dar. Eu acho que isto dá-se muito na vida de muita gente. Ou então aceitamos uma parte da sua mensagem e a outra aquilo que não nos convém. Eu sou um exemplo muito prático. Esta minha aluna, quem eu conheço muito bem e que era profundamente cristã, foi à universidade, uma das universidades católicas nos Estados Unidos mais clássica,
etc. por aí fora. Depois decidiu que em vez de um casamento normal, o seu casamento seria com uma outra senhora. E a mãe dizia, mas tu eras tão católica, tu acreditavas... eu acredito e gosto da igreja, mas nesta parte eu não acredito, esta parte eu não concordo. E isso acontece muitas vezes, tiramos ao lado aquilo que nos afeta. Eu não quero mudar de vida, portanto eu digo, não, eu não concordo com estes ensinamentos da igreja. Estamos já quase a acabar o nosso tempo. Mas havia só um ponto acerca desse respeito. Nós temos um grupo de oração que nos reúne na nossa casa durante a Quaresma e durante o Advento, e estamos a estudar um livro, e houve uma frase lá, estávamos a falar o que a irmã disse acerca dessa jovem, fez-me lembrar isto, não é a mesma coisa, mas é parecido. Portanto, um jovem tinha sido criado católico e chegou-se uma altura, virou-se para o pai e disse, pai, olha, já não acredito em Deus. E nós, às vezes, como pais, a nossa atenção é dizer, mas deves... E o pai disse, olha, filho, não te preocupes, eu sei que tu não acreditas em Deus, mas Deus acredita em ti. E gostei muito dessa frase. Mesmo que nós não acreditemos em Deus, Deus acredita em nós, não é? Essa é muito bonita. Gostei muito disso. Uma coisa deste Evangelho, não sei, que achei também assim um pouco estranho, foi esta questão de Pedro, quando começou a pensar que era Jesus, o Evangelho diz que ele foge de Jesus. Será que nós também às vezes fugimos de Jesus? Será que temos medo de ele de confrontar a nossa vida com ele? E será por isso que nós fugimos de Jesus? Eu não sei. É claro que sim, isso é normal. A gente vê uma criança, quando uma criança faz uma asneira, o que é que ela faz? Esconde-se da mãe ou do pai. É o normal. A nossa consciência não está em paz com Deus, a gente esconde-se dele. E Deus continua a procurar-nos. Parece que estamos mesmo a acabar. Caros amigos, nós estamos a chegar ao fim do programa, temos apenas mais uns 45 segundos. Gostei muito, irmã, de fazer este programa consigo. Estamos aqui a falar neste Evangelho que tem tanto que se diga, que foi a terceira aparição de Jesus, apareceu aos apóstolos e os apóstolos não o reconheceram. E talvez a lição que nós tiramos desta foi que nós, às vezes, Jesus está conosco e nós não o reconhecemos. Oxalá que nesta altura da Páscoa nós façamos um esforço grande para reconhecer Jesus à nossa volta. Ele está sempre presente à nossa volta. Está presente nos nossos irmãos, está presente na natureza, está presente na igreja. Portanto, façamos um esforço para reconhecermos o Senhor que está sempre à nossa volta. Boa noite, meus irmãos, e até à próxima.